Boa tarde, pessoal. Beleza? Que bom tê-los aqui novamente. Então, para quem não assistiu minhas outras aulas, eu sou o professor Oscar e hoje a gente vai falar sobre aí um novo conceito para vocês, que é o conceito de campo elétrico. Capítulo 22 aí do livro do David Hadley. Tá? Então, olha só, quando a gente fala em campo, a gente está falando de uma certa região no qual algo sofre uma certa interação. Tá? Isso é o conceito mais amplo possível em física a respeito de campo. Tá? Então imagine o seguinte, existe um campo muito conhecido de vocês que é o campo gravitacional. A gente sabe que objetos próximos à superfície da Terra são atraídos para a Terra. Isso acontece porque a Terra possui um certo campo gravitacional. Tá? Se você levar um tropeção, naturalmente você já percebe que realmente a Terra te atrai. Né? Existem outras situações mais fáceis de enxergar quando se fala em campo, que é o caso do campo magnético também, que também faz parte da eletricidade. No caso do campo magnético, é mais fácil de percebê-lo, porque se você pega um objeto metálico, como um pedacinho de ferro, e aproxima de um ímã, você percebe que aquele ímã exerce uma força sobre aquele pedaço de ferro. Então você sabe que a região ao redor de um ímã existe uma certa interação. E essa interação é a interação magnética, por isso o termo campo magnético. Então dessa forma, acontece algo muito parecido com as cargas elétricas. Tá? Quando a gente toma uma certa carga elétrica, como vocês podem ver aqui nessa imagem, a gente tem aqui um corpo carregado, tá? E esse corpo carregado, a gente viu já na aula passada que ele exerce uma certa força elétrica numa outra carga que você coloque próximo a ele, tá? Mas, independente de você ter colocado essa carga aqui ou não, essa região, ela existe uma certa interação, uma interação elétrica. Então, a região ao redor desse corpo carregado, a gente chama de região onde existe um campo elétrico. Tá? E como que a gente faz para determinar esse campo elétrico? Para determinar esse campo elétrico, a gente usa a chamada carga de prova ou carga teste, que é essa carga que é zero, que foi colocada aqui do lado do corpo A. Independente dessa carga estar aqui ou não, essa região ao redor da carga do corpo A, existe a interação elétrica, que é o campo elétrico. Então, para testar, a gente coloca essa carguinha de prova, a gente vai chamar de corpo A e corpo B, e a carguinha de prova a gente vai chamar de Q0, tá? É uma carga que é chamada aqui de carga pontual ou carga pontiforme. Como eu falei para vocês na outra aula, carga pontual não quer dizer que ela é uma carga que chega na hora certa. É uma carga que está localizada toda em um determinado ponto. Tá? Quando a gente coloca essa carga aqui zero, ela fica sujeita a essa força de origem elétrica, que a gente aprendeu a calcular na outra aula. Tá? No caso, a gente tem aqui o ponto P, aonde estava a carguinha zero, tá? Então o corpo A produz um campo elétrico no ponto P, mesmo que não exista nenhuma carga em P, foi o que eu já disse para vocês. Tá? Como a gente colocou a carga teste, essa carga teste ela fica sujeita à força de origem elétrica. O campo elétrico ele é definido como sendo a força que essa carga zero ficou sujeita por unidade de carga que é zero. Tá? Então a gente define desta forma o vetor campo elétrico. Perceba que ele também é uma grandeza vetorial porque ele depende diretamente da força elétrica que essa carga fica sujeita. Então, naturalmente, o campo elétrico também é uma grandeza vetorial. Tá? Então podemos escrever de uma maneira clara que E
que vai representar o campo elétrico, é a razão entre a força elétrica e a carga elétrica Q0 de teste que foi colocada ali. Tá? Esse conceito de carga de teste talvez seja um pouco abstrato para vocês, mas nada mais é do que uma carga Q qualquer que é colocada próximo ao corpo A. O que tem que ficar claro é que ali naquela região existe uma interação elétrica independente dessa carga Q0. Tá? Da mesma forma que ao redor da Terra tem ali o campo gravitacional, independente de você estar ali ou não. Tá? Mas como é que você percebe o campo gravitacional? Só no momento que você está próximo do corpo, que você se aproxima do corpo, que você vai perceber. O campo elétrico vai ocorrer da mesma maneira. Para você testar o campo elétrico, você tem que colocar uma carguinha para ver se essa carga teste fica sujeito a uma força de origem elétrica. Então aqui, pessoal, mais algumas características aí do campo elétrico, né? Então, a força elétrica sobre um corpo carregado é exercida pelo campo elétrico produzido por outros corpos carregados. Então, a gente tem que o campo elétrico, o vetor campo elétrico, é a razão entre a força elétrica e a carga elétrica de prova. Né? A unidade de campo elétrico no Sistema Internacional de Medidas é o Newton por Coulomb, tá? Como aqui a gente tem força por carga, né? Então, a gente tem que o campo elétrico é força por unidade de carga, então Newton por Coulomb. E e F sempre terão a mesma direção, tá? E a gente tem que essa expressão ela só é válida para cargas elétricas pontiformes, e mais à frente a gente vai ver que em outras situações, quando a gente tem distribuições de cargas, a gente vai ter que usar um embasamento matemático um pouquinho maior, que é o caso de utilizar um sistema de integral, porque daí a gente consegue calcular a soma das contribuições de todas as partes do corpo carregado, certo? Agora, como o campo elétrico é vetorial, a gente pode imaginar ao redor da carga elétrica um número muito grande de vetores, ou seja, um campo vetorial, que vai representar o campo elétrico, ou seja, o comportamento do campo elétrico ao redor dessa carga. Naturalmente, é um pouco difícil de imaginar uma situação assim, mas foi o cidadão chamado Michael Faraday, lá no século XIX, que imaginou, né, o espaço ao redor dos corpos carregados sendo preenchido aí com linhas de força elétrica. Tá? E mesmo que não tenha significado físico real, essas tais linhas de força atualmente são chamadas de linhas de campo elétrico e fornece uma boa maneira da gente visualizar o campo elétrico total ao redor, o comportamento do campo elétrico ao redor dessa carga elétrica. Veja no desenho. Tá? Vamos ver aqui. Ó. Então, elas são definidas da seguinte maneira, que a carga elétrica positiva, as linhas de campo vão apontar sempre saindo da carga elétrica positiva. Tá? Isso aqui é uma definição feita por Michael Faraday. Aqui, nós vamos representar as linhas de campo entrando na carga elétrica negativa. Tá? Percebam que todas as linhas aqui estão chegando à carga e aqui todas as linhas estão saindo da carga. Tá? Então, isso é por definição dessa maneira. E vocês têm que ter em mente que é essa convenção que a gente vai tomar. Tá? Para decorar, vocês podem imaginar aqui que o risquinho aqui é uma entrada, ó, então está entrando nesse risquinho. E o maisinho aqui é o contrário, então vai estar saindo. Tá? Outra característica importante das linhas, vocês podem perceber que quanto mais próximo da carga, mais próximo estarão as linhas, então mais intenso é o campo elétrico. Quanto mais afastado da carga, as linhas vão se afastando também e o campo elétrico vai reduzindo o seu módulo, vai perdendo a intensidade. Tá? O que mais que a gente pode dizer a respeito das linhas? Outra característica é que o vetor campo elétrico sempre vai ser tangente às linhas de força.
ou as linhas de campo elétrico, como apresenta nessa imagem aqui. Perceba que aqui já é um dipolo elétrico, que é o caso de uma carga positiva e uma carga negativa. Perceba que as linhas de campo elas saem da carga positiva e vão em direção à carga negativa. Tá? Novamente, próximo da carga positiva a gente tem linhas mais próximas, e quando a gente vai afastando, cada vez mais as linhas vão ficando mais distantes umas das outras. Indica que aqui o campo elétrico e aqui ao redor dessa o campo elétrico é mais intenso, e onde as linhas são praticamente paralelas, significa que o campo elétrico é praticamente constante. Tá? Se a gente tivesse linhas totalmente paralelas, a gente teria naquela região um campo elétrico constante. Tá? Que mais? Outro detalhe importante, que duas linhas de força ou linhas de campo elétrico, elas nunca se cruzam. Tá? Do lado aqui eu tenho duas cargas positivas. Perceba como muda o comportamento agora. Porque nessa situação aqui, você vai ter regiões aqui no meio, no qual o campo elétrico resultante vai ser nulo, e onde não vai aparecer linhas de campo. Tá? Então a gente vai ter essa configuração seguindo as mesmas características do citado anteriormente. Então, o campo elétrico é um campo vetorial. Tá? Então ele vai ter módulo, direção e sentido, assim como a gente fez lá em força. O vetor campo elétrico é sempre tangente à linha de campo curvada naquele ponto. Tá aqui, sempre tangente. E o número de linhas sempre é proporcional ao módulo de E. Quanto mais linhas, mais intenso vai ser o campo elétrico. Tá claro? Qualquer dúvida, lembrem de enviar um e-mail com seus questionamentos. Então, olha só, pessoal. Aqui é uma fotografia real, de algo real, para mostrar aí o comportamento das linhas de força. Perceba que a extremidade aqui de dois fios condutores, tá, são inseridas em um recipiente com um líquido isolante e algumas sementes flutuando. Então, esse é um experimento que dá para fazer no laboratório. Se a gente tivesse a oportunidade de ir para o laboratório, a gente poderia fazer um experimento como esse. Então, o que acontece? Aí essas pequenas sementes, quando esses fios aqui passam a conduzir eletricidade, elas tomam a configuração das linhas de campo, e a gente consegue observar ao redor dos fios aqui essas linhas. Naturalmente não fica tão bonito quanto no desenho, mas mostra bem a situação aí da semente ao redor do fio. Né? Perceba que aqui mostra que a semente vai se alinhar sempre com o campo elétrico. Campo elétrico produzido por uma carga pontual ou uma carga pontiforme. Como foi mostrado lá no slide anterior, nos anteriores, o campo elétrico é força por unidade de carga. Se eu substituir o valor da força nada mais é do que 1 sobre 4 πy0, que a gente viu na outra aula, Qzinho vezes Q0 dividido por R ao quadrado. Como a gente está dividindo por Q0 aqui, então vem mais um Q0. A gente simplifica esse com esse, tá? E a gente chega à expressão do campo elétrico. Perceba que aqui tem um vetor Rzinho chapéu para indicar que o campo elétrico é radial a essa carga pontiforme. Tá? Então aqui a gente tem uma grandeza vetorial do lado esquerdo e uma grandeza vetorial do lado direito. Tá? E a gente consegue então escrever a equação para o campo elétrico de uma carga pontiforme. Tá? Nessa equação, a gente pode se perguntar, através dessa equação, pode se perguntar da mesma maneira que a gente fez com força elétrica. Mas se tivesse várias cargas pontiformes, e como eu poderia calcular o campo elétrico, o vetor campo elétrico, num determinado ponto, criado por essas inúmeras cargas elétricas, por essas N cargas elétricas. O procedimento seria o mesmo, ou seja, eu vou calcular o vetor resultante E, que é a soma vetorial de todas as componentes de todos os vetores E1, E2, das N cargas que
que você colocar em uma certa região, tá? Então, esse vai ser o procedimento, ou seja, um procedimento muito parecido com o que a gente fez na aula passada. A diferença básica aqui é que para existir força, tem que ter interação entre dois corpos ou mais. Tá? Para existir campo elétrico, não. Para existir campo elétrico, basta ter um corpo carregado ou uma carga elétrica, e essa carga elétrica gera ao redor dessa região uma região onde existe um campo elétrico. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui para caracterizar essa situação. Tá? Então aqui, o primeiro exemplo que a gente vai fazer, tá como número 2, mas a gente vai considerar como o primeiro, ele mostra 3 cargas pontiformes. Uma Q1, que vale 2Qzão, uma Q2 que vale menos 2Qzão e uma Q3 que vale menos 4Q, como vocês estão vendo aqui. Todas as cargas estão situadas a uma distância d da origem. Determine o campo elétrico E total produzido na origem pelas 3 partículas. Então ele quer quanto que vale o campo total aqui. Como eu disse para vocês no slide anterior, o campo gerado nesse ponto vai ser o quê? Vai ser a soma do campo elétrico gerado por essa, mais o campo elétrico gerado por essa, mais o campo elétrico gerado por essa. Naturalmente, uma soma vetorial, né? Então a gente vai ter o quê? Nesse ponto aqui que a gente deve determinar. Então vamos lá. Nesse ponto, vamos analisar o Q3. O Q3, ele é uma carga negativa. Se é uma carga negativa, como é que tem que estar a linha de campo elétrico? O campo elétrico tem que apontar daquele ponto que a gente quer calcular, o vetor tem que sair daquele ponto e ir na direção da carga negativa, ou seja, daqui indo para lá, entrando na carga negativa. Tá? Da mesma forma, o Q2 também é negativo, então o vetor vai sair daqui desse ponto e vai na direção do Q2, que é o vetor E2. Perceba que vai estar entrando em E2. Agora olha o Q1. O Q1 é positivo, então o vetor vai pegar desse ponto e vai estar em sentido contrário à carga Q1, tá? Vindo para cá. Ou seja, a gente tem o E1 e o E2 apontando nesse sentido e o E3 nessa posição. Naturalmente vai estar formando aqui 30 graus e 30 graus. Então, ó, o E2 e o E3 está na direção de atração, na direção da carga, e o E1 está contrário à posição da carga, porque a carga é positiva, então aponta saindo da carga. Perfeito? Então vamos lá. Como as cargas Q1 e Q2 têm o mesmo valor, o vetor E1 e V2, E1 e E2 terão o mesmo valor e eles vão se somar. Tá? E vai formar um vetorzão aqui. Como o campo elétrico é diretamente proporcional ao valor das cargas, ó, 2Q e 2Q em módulo, esses dois vetores são iguais e na hora que a gente somar ele vai dar exatamente o tamanho do vetor E3. Que é o que a gente vai fazer na sequência. Vamos lá. Olha só. Então o campo elétrico é Kq sobre R quadrado, uma carga pontiforme. Aqui eu só tirei aqui 1 sobre 4πε0 e coloquei como Q. E vamos escrever o campo elétrico para cada uma das cargas. Para a carga 1, vai ser K2Q dividido por R quadrado. Para a carga 2, K2Q sobre R quadrado. E para a carga 3, K dividido por 4, K que multiplica 4Q sobre R quadrado. Perceba que aqui, ó, as 3 não foi considerado o sinal de menos, porque a gente está calculando o módulo do vetor campo elétrico, ou seja, só o valor numérico, tá? Com a respectiva unidade. Somando o E1 mais o E2, que estão apontando na mesma direção e no mesmo sentido, a gente vai ter E1 mais E2 com o mesmo valor do E3, como eu disse anteriormente. Só que eles têm um certo ângulo que a gente pode voltar aqui no slide anterior. Vamos voltar no slide anterior para mostrar que aqui, ó,
faz 30 graus. Perceba que quando eu decompor esse vetor aqui, ele vai ter uma componente adjacente ao ângulo, que vai ser essa componente para cá, e esses dois vão ter uma componente adjacente para cá. Esse pedacinho com esse pedacinho que vai somar aqui, a gente vai ter as duas componentes nessa direção, que representa aqui cateto adjacente, que é o cosseno do ângulo. Já as componentes do E3, que vai estar para cima, eu vou ter uma componente para cima, e vai ter uma componente aqui do E1 mais E2 para baixo, do mesmo tamanho. Essas componentes vão estar em sentido contrário, então a gente vai cancelar esse vetor com esse vetor. Então, em Y, a gente não vai precisar calcular as componentes, vamos precisar calcular só a componente na direção X. Desta forma, vamos voltar aqui. A componente em X vai ser 2 vezes o valor de E3 cosseno de θ. Por que 2 vezes? 2 vezes porque a soma desses dois é igual ao E3. Então, se esses dois é igual a esse, eu posso simplesmente multiplicar por 2 E3 e multiplicar pelo cosseno do ângulo, que é o cateto adjacente nessa situação. O ângulo é 30, substituo então, e vamos chegar, depois de calcular o cosseno de 30, substituindo o valor aqui, eu vou chegar que o vetor resultante nada mais é do que 6,93 de K quesão sobre R quadrado. Aconselho que vocês batam aí na calculadora para conferir realmente se é esse valor. Tá?